Bom, primeiramente, bom dia, senador Randolfo Rodrigues, presidente, demais participantes da audiência, membros da mesa. Eu também trouxe alguns slides aqui para apresentar. Queria, antes de mais nada, acho que reforçar um pouco do que a Oi colocou aqui, mas a Claro está bastante otimista para a melhoria dos serviços e para o que a gente já evoluiu nos últimos meses e principalmente aqui nos próximos que teremos pela frente. A Claro tem como pilares aí de crescimento, né, mais de 4.000 agentes autorizados, mais de 300 lojas próprias, 9.000 pontos de varejo, mais de 67 milhões de clientes já, né, de usuários de telefonia móvel. Aqui, diferentemente da apresentação da Oi, eu estou falando só de clientes de telefonia móvel, né, então não tem clientes de serviços fixos ou de TV paga. São mais de 3.600 municípios cobertos com telefonia móvel. E aqui, municípios, a gente tem que lembrar que são sempre os distritos sedes, né, do município. Temos, em geral, no Brasil, em torno de 25% de market share e mais de 14.000 torres. Na nossa infraestrutura, aqui está pintado em vermelho os municípios, né, onde a gente tem cobertura no distrito sede. Tem mais de 89.000 quilômetros de fibra ótica somente a Claro, né, o grupo tem um pouco mais. 6 satélites em órbita, aí com a questão da Star One, em Embratel, né? E temos um novo cabo submarino, que já foi um projeto que começou no ano passado, para aumentar a capacidade de escoar tráfego de dados, né, para a internet. É um projeto caro, né, $1 bilhão para esse novo cabo, mas para garantir aí um futuro, aí, próximos anos, de crescimento de tráfego de internet e saída internacional. Então, um cabo que passa aqui com pontos em Rio de Janeiro, Salvador e Fortaleza e segue passando pelo Caribe e Estados Unidos. Acho que aqui esse slide ilustra bem um pouco a evolução dos serviços de telecomunicações, né, principalmente a tecnologia móvel. Em 1998, quando pode-se dizer que a Claro começou no Brasil, que a Claro não tem nenhuma operação anterior, né, da privatização da Telebrás, ela 100% começou do zero, né, os leilões de banda B, ou seja, a Claro, antes de 98, tinha 0 torres no Brasil e começou aí a montar a sua rede. E naquela época nós tínhamos aquele tipo de aparelho, né, basicamente bastante limitado em termos de funcionalidades. Basicamente você fazia voz. E isso foi evoluindo cada vez mais, com telas mais amigáveis, com a internet, que passou pelo app, enfim, e chegou hoje, em 2013, que nós temos smartphones, tablets, que são verdadeiros computadores, e isso absolutamente muda a forma de usar a telefonia móvel, né, e de usar o serviço, né. Aqui, para tentar tangibilizar um pouco, antigamente a telefonia móvel tinha a função de falar, né? Era uma tecnologia analógica, focada em voz, né? O principal serviço eram os minutos de voz. Isso passou para a segunda geração, para o GSM, em que aí já se agregou o SMS, o texto, o WAP, que foi a primeira brecha de internet, vamos dizer assim, que você podia consultar um saldo bancário, alguma coisa assim. Depois mudou para o 3G, né, que o foco era compartilhar, então aí veio todo esse mundo de fotos e vídeos, envios de dados e aplicativos, e agora com o 4G, que é realmente a questão do viver, aí, streaming, jogos multiplayers, velocidade de conexão, ou seja, uma verdadeira revolução nesses 15 anos. E essa revolução não foi só no serviço, também foi uma revolução social, né? Esse gráfico é um dos gráficos que me motiva e motiva a equipe toda a trabalhar, porque ele mostra com dados do PNAD, né, dados oficiais, os domicílios com telefonia.
Então, aqui nós estamos falando de domicílios. Um domicílio pode ter 2, 3 ou 4 celulares, mas aqui conta como um domicílio que tem telefonia. E a gente vê que desde 2003, no gráfico da direita, os domicílios com acesso fixo são mais ou menos estáveis, dependendo da faixa de renda, cai um pouco ou não. Na parte móvel também, nas faixas mais elevadas de renda, também é estável. Em 2003, quem tinha celular, o domicílio tem hoje. Mas o crescimento dos domicílios com o celular se dá ali a taxa de 16% ao ano, desde 2003 até o último dado do PNAD que temos em 2011, nos domicílios de menor renda domiciliar, que a faixa do PNAD mostra de até 10 salários. Então, essa revolução de serviços que eu mostrei também aconteceu nessa inserção social, nesse crescimento de renda da população brasileira que tem visto aí nos últimos anos. Então, é uma satisfação muito grande para quem trabalha nesse setor ver esse tipo de dado, a revolução que isso causa e a responsabilidade que isso traz também. Aqui, para entrar um pouco no porquê que a Claro está otimista aí para o futuro, a gente tem uma série de obrigações e projetos para o futuro, senador. No caso do leilão do 4G, nós temos e também leilões de 3G anteriores, uma série de obrigações. Então, temos obrigações de 4G a todas as cidades do Brasil acima de 100 mil habitantes, escalonado o tamanho da cidade ano a ano. Em municípios entre 30 e 100 mil habitantes, a Anatel também colocou acima de 100 mil habitantes até dezembro de 2016, com entregas anuais para os tamanhos das cidades. Entre 30 e 100 mil habitantes, até o final de 2017, um terço com 3G, os outros 2 terços, quer dizer, um terço com 4G, os outros 2 terços com 3G. Sendo que cada operadora cobre um terço, então, na verdade, teremos 100% do Brasil com pelo menos uma operadora 4G nas cidades acima de 30 mil habitantes. E nas cidades abaixo de 30 mil habitantes, a obrigação da Anatel já vem dos leilões de 3G e os municípios faltantes ela também dividiu nessa última licitação, até dezembro de 2019. Então, teremos 3G aí em todos os municípios brasileiros até dezembro de 2019, pelos editais, e a gente sabe que tem próximos editais, próximas licitações a caminho. É um mecanismo que a Anatel tem usado para puxar o investimento e seguir expandindo aí o país. Especificamente para a questão de Manaus, a gente já falou numa audiência de Manaus, estamos criando 18 novos sites na frequência de 850, que deve melhorar substancialmente o nosso 3G naquela cidade. E por que isso acontece, né? Essa frequência de 850 MHz é um espectro novo no norte do país para a Claro. Então, por isso que é relevante mostrar aqui, é algo que nós conseguimos no leilão de 2011 da Anatel e que conseguimos a liberação no primeiro semestre desse ano. E é um espectro fantástico para prestar o serviço de 3G que não tínhamos, e com isso pretendemos ter uma melhoria substancial no 3G na região norte. Aqui eu mostro um exercício para o município de São Domingos do Araguaia, no Pará, onde uma torre na frequência de 2.100 MHz, uma torre de 60 metros de altura, dá aquela mancha vermelha de cobertura. A mesma torre, se o investimento for feito na frequência de 850 MHz, ela amplia a cobertura para a figura da direita. Ou seja, em termos de raio de cobertura é o dobro, mas em termos de área coberta chega a ser 4 vezes maior. Então, a gente espera uma melhoria de 3G indoor e de cobertura também. Então, qualidade e cobertura em todo o norte. Esse espectro nós temos para Amazonas, Pará, Amapá e Roraima. Acre e Rondônia já tínhamos nos anos anteriores. Então, isso nos deixa muito otimista aí para o futuro. Além disso, no leilão de quarta geração, cada operadora ficou com obrigação rural, né, em uma parte do país. Então, é a primeira vez que a meta da operadora não é apenas o distrito sede do município. Isso causa, às vezes, muitas confusões, as pessoas entenderem que distritos, além do distrito sede, têm que ser cobertos ou estradas, mas não faziam parte de nenhuma meta de cobertura.
Agora há uma meta de 30 quilômetros, deixa eu ver se aqui eu consigo apontar, não. 30 quilômetros da mancha urbana do Distrito Sede, que seria aquela figura vermelha. Então, a faixa verde, que são os 30 quilômetros, é a faixa de meta rural. O atendimento dessa área é escalonado, 30% até junho do ano que vem, outros 30% até o final do ano que vem e os outros 40% para o final de 2015. Tem exigências de preços de voz, de velocidade de banda larga e, em dezembro de 2017, essa velocidade tem que ser incrementada. A tecnologia exata que vai ser usada para cobrir essa área rural varia de operador a operador. A própria Claro ainda está avaliando algumas alternativas. Cada uma tem prós e contras, mas devemos fechar o projeto ainda esse ano e já começar as entregas até junho do ano que vem. Também está inserido como meta obrigatória do edital o atendimento às escolas públicas rurais que estão nessa área verde. Então, toda escola pública rural também vai ter banda larga. E a Claro é a responsável por essa área vermelha do mapa do Brasil, ou seja, os estados do norte, né, Bahia e os DDDs 11 e 12 de São Paulo. Então, a Claro, que começou no norte em 2008, né, não tínhamos operação no norte antes de 2008. Eu me lembro do leilão que foi no final de 2007, quando montamos o business plan e passamos a investir no norte. Foi algo muito importante para os brasileiros que trabalham na empresa, porque finalmente adquirimos licença para todo o Brasil, passamos a ser uma operadora nacional em todos os estados. E nessa história de 5 anos apenas, né, no norte, nós já temos uma participação envolvendo todos os estados em torno de 15%, só os estados da Amazônia, vamos dizer assim, de telecom, cerca de 10%. E teremos aí nos próximos 2 anos todo o avanço de área rural nessa área. Então, se pensarmos aí em 7 anos de operação, a Claro vai sair do zero no norte para uma das maiores infraestruturas ali da região. Em termos de investimentos, aqui como a Oi comentou, nós tivemos ano passado, né, o episódio de suspensão de vendas, que impulsionou todo um plano de melhorias e de investimentos aí que a Anatel acompanha. O investimento é de 8,26 bilhões, né, de 2012 até o primeiro semestre de 2014, só da Claro, não envolve aqui investimentos de operação fixa. Para o ano de 2012, toda a previsão foi realizada. Para 2013, temos a previsão. No primeiro semestre, já fizemos uma boa parte. E aqui tem a quebra que o investimento é feito em acesso 2G, 3G, 4G, o core da rede, que é a fibra, equipamentos, transmissão, também é uma parte importante. Ou seja, o investimento é distribuído em toda a cadeia da nossa operação e, com isso, a gente espera uma melhoria brutal, né? O que pode ser feito para ajudar essa expansão, essa melhoria? A gente tem muito problema com licenciamento, né, das torres, das ERBs. Eu acho que hoje o Brasil enfrenta um trade-off entre, né, uma opção entre qualidade da telefonia e instalação de torres. Há ainda muita resistência, muito preconceito para a instalação de torres, que já está mais que comprovado que não oferece qualquer risco. E é um processo muito burocrático, tanto o licenciamento municipal como ambiental. A gente acaba tendo problemas de legislações restritivas, e aí vale o apelo pela aprovação do PL das antenas, né? E também municípios que acabam tratando disso com morosidade e acaba impactando a qualidade do serviço no próprio município. Aqui eu vou passar para alguns slides rapidamente, senador, da consultoria LCA, mas que mostra assim, como o volume de investimentos no Brasil, principalmente aqui nos últimos 3 anos, está acima da média mundial, né? No caso das operações móveis também. Então, está se investindo muito. É que realmente o Brasil é um país continental, com dificuldades ímpares, e a única forma de resolver é com investimento, muito investimento. A Claro está disposta a participar de todo esse investimento.
19% da receita operacional líquida é investida, né, no setor inteiro nos últimos 3 anos. Isso é muito superior, por exemplo, à média americana, que muitas vezes é citado como um benchmark. O país, na telefonia móvel, tem um índice de competitividade altíssimo. É raro encontrar no mundo um país que tenha 4 operadoras grandes nacionais disputando o mercado, com 5ª operadora também entrando, com MVNOs, ou seja, um ambiente extremamente competitivo, que reduz os preços drasticamente. Então, aqui eu estou com o número de 2012, mas já temos números do Sindi Telebrasil que já caiu para 15 centavos, né, com impostos, o minuto médio do celular. E aqui contrapõe com estudos que toda hora são divulgados, né? Por exemplo, recentemente tivemos um estudo da UIT, que utiliza uma metodologia que simplesmente não pode ser considerada aqui para o Brasil, porque considera os preços homologados na Anatel, os tetos tarifários máximos, que com a competição não são praticados aqui. Todas as operadoras trabalham com um nível de desconto brutal em cima dos preços homologados. Então, se um cliente tiver a cesta de uso, que a UIT mede, for numa loja, Claro, pode ir também em alguma outra loja, vai pegar preços muito inferiores aos divulgados pela UIT. Então, realmente precisaria revisar essa metodologia, porque não reflete o preço na loja, o preço que o consumidor de fato paga. Aqui, para acelerar um pouco, em termos de competitividade, mostra a relevância do setor no PIB e também, comparando com os outros setores de infraestrutura, mostra a nossa posição nesse estudo do Fórum Econômico Mundial, como em telefonia móvel e fixo o Brasil está numa posição razoável, mas ainda aquém do que nós queremos, né, para o país, e nos outros setores como ferrovias, estradas, transporte aéreo, portos, está numa posição muito inferior à de telecomunicações aqui no país. E outro ponto importante aqui para finalizar, para tocar, é a questão de tributos e fundos, né? Infelizmente, telecomunicações são tributadas no Brasil como um produto supérfluo. E eu acho que toda essa evolução desses últimos 15 anos já mostrou que não é mais um produto supérfluo, é algo essencial para a população, e isso teria que ser revisto. Então, só no ano de 2012, foram quase 8 bilhões arrecadados em FUST, Funtel e Fistel, né? 33 bilhões em tributos como ICMS, imposto de renda, né, contribuição social, além dos impostos que estão já no CAPEX, no investimento da operadora, quando compra equipamentos e esses equipamentos pagaram imposto de importação ou imposto de produção aqui no Brasil. Então, os fundos e tributos já representam assim, mais de 5 vezes o lucro líquido das operadoras. E se formos analisar a receita operacional, quase 5% dela fica com os acionistas, né? Quase 31% dessa receita vai para tributos e fundos, ou seja, revisar a lei de antenas que nós colocamos, né? Entender que realmente os preços no Brasil são extremamente competitivos com a competição móvel e que essa questão de tributos e fundos precisam ser revistas para ajudar a alavancar o setor. Essas são as mensagens que eu gostaria de deixar, e o otimismo da Claro com a região norte, mesmo nessa história curta de apenas 5 anos em operação lá. Obrigado, senhor.